Olá, sejam bem-vindos ao canal Horda das Sombras. Eu me chamo Sorento e hoje eu vim deixar mais dois relatos que aconteceu na minha vida. Um na minha fase ainda como criança e outro já na minha fase adulto. O primeiro relato, ele tem a ver com uma fita cassete, que eram fitas usadas para gravar áudio e vídeo. Essa fita, a lenda dizia que ela tinha sido usada para gravar alguns sons que eram captados dentro de uma igreja e eram sons horríveis. Eram sons de pessoas sendo mortas, sons de carne humana sendo revirada, carne humana sendo arrancada dos ossos. Claro, o que eu estou dizendo aqui que era carne humana porque era o que se contava sobre a história dessa fita cassete. Porque por um som não tem como de fato a gente saber se é uma carne humana ou não. Mas eu lembro que essa história me assustou bastante, me deixou bastante impressionado quando me contaram. E lembrando, eu deveria ter uns 10 anos no máximo. E eu lembro que uma vez, essa história, ela estava tão em alta que eu tenho quase certeza que passou isso na televisão ou algo parecido. Se alguém souber de um relato, uma lenda parecida com essa que eu estou falando agora, eu peço por favor, deixe no comentário, porque eu sou doido para encontrar qualquer informação sobre isso, porque isso é muito vivo na minha mente. Eu sei que isso me assombrou durante muito tempo, porque o som realmente era perturbador. E aí vocês devem estar querendo saber como foi que eu cheguei ao contato com essa fita. Enfim, certa vez eu estava na escola e o motorista que me buscava na escola, eu não vou revelar o nome dele aqui porque eu acredito que ele ainda esteja vivo, tá? E mesmo se ele não tivesse, eu também ia preservar a imagem dele. O motorista que dirigia o veículo que me levava para casa, me trazia de volta da escola, ele falou: "Olha, eu tenho aqui essa fita e é aquela fita que todo mundo fala. Você quer ouvir para ver como é que é? É bem assustador." E eu lembro de ele pegar essa fita e colocar no toca-fitas do carro e dar play. E assim, é literalmente são sons de parecer ser carne sendo revirada, sons de uma força sendo feita em cima de um tecido e esse tecido saindo de algo que ele estava preso. Ao fundo você escuta alguns grunhidos, uns grunhidos que são parecidos com grunhidos humanos. Eu sei que a fita em si, ela me traumatizou muito na época, porque era algo muito real. Era algo tão real que literalmente, enquanto eu ouvia aquele som, a minha mente, mesmo que eu não quisesse, mesmo que eu fizesse força para não imaginar, a imagem era criada na minha mente de forma totalmente involuntária. Então, eu só ouvi essa fita uma vez, porque ele viu que eu fiquei bastante assustado mesmo, porque era algo muito, muito impressionante. E eu realmente, eu tenho muita vontade de encontrar essa fita de novo, de achar áudio ou ver alguém falando sobre isso, porque não é possível que isso ficou preso numa região. Porque eu lembro que isso foi comentado em outros canais de televisão, acho que até em canais de rádio também isso foi comentado. Então não era algo que era nichado, né, por assim dizer. Realmente as pessoas comentaram sobre isso, e isso era a década de 90, tá? O segundo relato, ele é muito mais recente, ele aconteceu no período de 2021 e 2022. É, eu lembro que certa vez eu estava dormindo, foi logo no período que nós não podíamos sair de casa, de hipótese alguma, e era madrugada. Eu lembro de estar dormindo e eu acordar no meio dessa madrugada com um cheiro horrível, um cheiro muito forte, cheiro de carne humana podre, um carne, cheiro assim. E eu fiquei muito impressionado. Falei, caramba, que cheiro é esse? Tá aqui dentro do meu quarto tudo fechado. Que isso? Parece que tem um bicho morto aqui dentro. Até aí, tudo bem, o cheiro incômodo de fato. Passou o dia. No dia seguinte, eu fui visitar uns parentes. Chegando lá, antes que eu falasse alguma coisa,
A minha prima, ela já falou: pô, vocês sentiram o cheiro nessa madrugada? Um cheiro muito, muito ruim? Um cheiro de carne podre? Eu comentei: poxa, eu senti também. Eu pensei que tinha sido algo lá dentro do meu quarto. Ela: não, eu também senti. E olha aqui. Aí ela foi olhar, se eu não me engano, no Instagram também. Uma porção de gente falando sobre isso. Sobre esse cheiro que apareceu do nada no meio da madrugada daquele dia. E sumiu também repentinamente. Foi um cheiro que durou ali coisa de 5 minutos. E esse cheiro ele depois sumiu. Mas não foi algo isolado, como eu disse. De fato, no Instagram tinham pessoas falando sobre isso, falando, comentando sobre o cheiro que sentiram e tudo mais. E o curioso é que, em algumas crenças religiosas, algumas almas que são extremamente malignas, né? Umas pessoas que fizeram muito mal às outras, quando elas desencarnam, elas exalam um cheiro muito, muito forte, cheiro de podridão mesmo. E era exatamente esse cheiro que eu senti aquele dia. E se você também passou por isso nesse período ali de 2021, 2022, deixa aqui no comentário, porque é algo que foi único. Porque não é como se, por exemplo, a minha prima fosse minha vizinha e tivesse sentido o cheiro na casa dela. Não, minha prima morava a mais ou menos 3, 4 bairros de distância da minha casa. E outra, no Instagram também, pessoas que eu nunca vi na minha vida comentando sobre esse cheiro. Na televisão, nesse período, eu não vi nada. A televisão simplesmente não falou nada sobre isso e foi algo que foi realmente muito comentado naquele período. Então é isso, pessoal. Foram dois relatos bem curtos, porque foram coisas muito específicas que aconteceram. Se é sobrenatural ou não, não sei dizer. Essa da fita, até hoje, eu tenho muita vontade de poder ter acesso a essa fita cassete de novo, de poder ver, analisar, ouvir. Queria muito ter a certeza que mais alguém também sabe disso, tem conhecimento dessa história, dessa fita cassete com esse áudio. E também essa questão do que aconteceu em 2021 e 2022. Se você souber de alguém que sentiu esse cheiro, ou se você sentiu, deixa aqui no comentário. Também, se você tiver algum relato ou algo que queira que eu conte aqui nos vídeos, você também pode deixar aqui nos nossos comentários que eu vou ler com o maior prazer, tá? Vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, sigam o canal se possível. E por hoje é só. Ordem das Sombras se despede e lembrem-se, no escuro tudo se move.